Paz, irmãos, ouvindo esse sonho maravilhoso da nossa irmã Ana Cláudia, eu me lembrei que eu tive um sonho muito parecido com esse sonho dela e senti agora de contar aqui para vocês. Irmãos, esse sonho na época eu sonhei com a minha vizinha irmã em Cristo. Eu contei para ela porque ela está incluída nesse sonho. Contei para algumas pessoas próximas a mim. Então elas sabem, elas são testemunhas de que esse sonho é verdadeiro porque eu contei bem na época. Eu tive um sonho que eu me despedia de algumas pessoas e quando eu ia me despedir dessas pessoas, eu me despedia com bastante saudade, mas com muita paz interior, com um sorriso nos lábios, assim, eu estava muito serena. Algumas dessas pessoas até insistiam para eu ficar, elas falavam, mas por que você vai ir? Por que você tem que ir? Fica aqui, não, não vai. E eu só sorria, eu não respondia nada, eu me despedia delas, mas eu sorria sabendo que eu tinha que continuar e ir em direção até aquele ônibus, onde eu ia pegar o ônibus, e ali eu seguiria uma viagem. Eu sabia que era uma viagem para muito longe e que eu iria morar fora, que eu não ia voltar mais. E quando eu me despedia dessas pessoas, que essas pessoas seguiam o caminho delas e eu me voltava para o lugar onde estava o ônibus, a hora que eu virei, eu vi um homem. Quando eu olhei esse homem, ele abriu um sorriso tão genuíno para mim. E aí ali eu caminhei para o lado dele com um sorriso e eu falei: "Ah, você", como se ele fosse um amigo muito querido de longa data, e ali nos abraçamos. E ele sorriu, aquele sorriso de gentleman. Eu não lembro a feição do rosto dele, eu sabia que era um homem bem mais velho. Eu não lembro assim as feições, eu só lembro do sorriso dele, era um sorriso sereno, de alguém que te quer bem. E ali ele falava assim: "Você vai viajar? E vamos, eu te acompanho até lá". E a gente seguia a pé. Eu não estava levando mala, não estava levando nada. Eu estava de mãos assim vazia. E aquele homem, eu me lembro que quando nós chegávamos próximo ao ônibus, o ônibus estava estacionado num pedaço desse trecho do outro lado da rua. E quando eu olhava assim, já estava um dia lindo de sol e como se estivesse amanhecendo. Engraçado que quando eu estava me despedindo das pessoas, parecia um entardecer. E quando eu chegava lá no ônibus, parecia uma manhã com sol tão bonito. Só que antes de chegar nesse ônibus, quando eu cheguei na calçada para atravessar a rua, tinha uma vala bem ali próximo à calçada, passando uma enxurrada. E era uma vala bem grande. E eu fiquei com medo de atravessar aquela vala. Eu fiquei pensando, hesitante, se o meu pé ia dar conta de alcançar até o outro lado, né? Porque era uma vala muito grande. E aquele homem, ele sorria, falava: "Eu vou atravessar e deixe-me te ajudar". E aí ele pegava, atravessava e estendia a mão. Ele falava: "Vem, segura na minha mão para você atravessar". E quando ele atravessava do outro lado e me estendia a mão, quando eu segurei a mão dele para atravessar aquela vala, que eu olhei novamente, aquela vala estava pequena. Eu já estava segurando na mão dele. E ali aquela vala, com um passo eu já consegui atravessar ela, porque eu segurei ali na mão dele. E quando eu segurei na mão dele, eu atravessei aquela vala. E quando eu cheguei próxima do ônibus ali, ele me deixou. E eu falei: "Olha lá a Pedra", que é a minha vizinha, né, irmã em Cristo. E eu falei: "Olha lá ela". E ali eu não me despedi dele, eu já fiquei toda feliz porque eu tinha visto a Pedra, porque tinha me dado tempo de eu chegar. E ali aquela situação ali mudou. Eu já falei: "Pedro, olha, eu cheguei, deu tempo de eu vir também". E ali eu falava assim: "Deixa eu ir lá conversar logo lá com o motorista, o cobrador". Aí eu ia, né? E quando eu chegava lá, tinha um rapaz, um jovem de camisa verde, organizando ali as pessoas, organizando as passagens, e tinha muita gente em volta daquele jovem. Ele estava com uma prancheta anotando os nomes das pessoas que iam viajar. E ali eu chegava para aquele moço e aquele moço atendia todo mundo. Tinha uma fila em volta dele, mas ele conseguia responder todo mundo, uma coisa inacreditável, né?
E eu falava assim: olha, eu vou viajar, só que como eu vim agora, acabei de sair do meu trabalho, no sonho, nesse quadro era assim, tá? Eu acabei de sair do meu trabalho e não consegui tirar dinheiro. Eu falei, será que o ônibus vai fazer uma parada agora em São Paulo? Será que quando eu chegar lá eu posso tirar o dinheiro da passagem? Porque eu não tenho, eu tenho na conta, mas aqui comigo eu não tenho. E ele falava assim: não, claro, pode sim. Ele só que a taxa tem que pagar à vista. E eu falava, quanto é a taxa? E quando eu perguntava quanto era a taxa, ele me respondia. Aí ele me falava um valor. Eu não lembro certo o valor. Eu não sei se era 23, se era 24, se era 25. Era mais ou menos por isso aí. Se era 27, eu me lembro assim que era um valor 20 e pouco, por aí. E eu falava, ai, eu não tenho. Eu falei, eu não tenho também esse valor da taxa, porque eu não ando com dinheiro. Eu falei para ele, eu sei que eu tenho em conta. Na conta eu tenho. Eu tenho bastante dinheiro na conta. Eu falava assim para ele, mas comigo eu não tenho. E ali ele falava assim, muito gentil, aquele jovem, ele falava assim: tudo bem, não tem problema, mas não é por isso que você vai deixar de viajar. E ele falava assim: faz o seguinte, arruma R$ 2, R$ 3, só para eu pôr aqui, e aí você pode ir. E lá você tira o valor da passagem. E eu falava assim: nossa, eu não ando com dinheiro, eu não tenho nem esse valor. Aí eu pensava, falei: nossa, a Pedra tem esse dinheiro. Eu vou pedir para ela, vou pedir emprestado. Gente, até preocupante, né? Porque as virgens lá, falei: será que eu não tô sendo virgem prudente, gente? Porque eu pedia dinheiro emprestado no sonho. E eu falava: não, eu vou lá pegar esse dinheiro. E eu corria para até a Pedra, que eu ia pedir. Eu falei: ela tem, porque ela tá sempre com dinheiro trocado. E é verdade mesmo. Minha vizinha sempre tem dinheiro trocado e eu quase não ando com dinheiro na bolsa. É só cartão, cartão. E ali eu corria para pedir dinheiro emprestado para ela ali, os R$ 2, R$ 3, que era bem simbólico, só para eu poder embarcar. E eu estava muito feliz de eu estar ali naquele lugar, estava tão entusiasmada, tão empolgada, sabe? Então foi esse o sonho.